Oi, tudo bem? Prontos para mais um Pausa para a Educação? Para falarmos sobre assuntos envolvendo a educação, no seu cotidiano, assuntos que envolvem física, lógica, matemática, português. Eu sou o professor Jover Filho e conto com a sua participação para nos ajudar a fazer esse programa com sugestões, críticas, dicas. Se você quer participar, basta mandar um e-mail para pausaparaeducacau@gmail.com ou um WhatsApp, mandando pelo telefone o WhatsApp 997-840955. 997-840955. Eu vou começar trabalhando com vocês um tema relacionado à educação, como bem adiantei. Eu trouxe uma tela para a gente ir pensando junto sobre educação e a vida cotidiana. O que a gente pode pensar em termos de educação e vida cotidiana? Será que a escola precisa se comprometer com a vida cotidiana? Será que ela precisa ter esse compromisso com o dia a dia das pessoas? Mas de repente você fala, não, Juveira, isso é óbvio. Claro que tem que se comprometer, mas em que medida? Então nós temos que pensar o que é educação. Educação no latim vem, que é educatio, educationis, no latim, que designa a ação de criar, de nutrir, de cultura, de cultivo. Então, educação está relacionado a criar, a cultivar. Tanto eu posso cultivar um alimento, como eu posso cultivar um hábito. Então, educação está ligado à questão de hábito, desde a sua origem, enquanto designação. Porém, nós temos hoje esse embate entre educação formal, que é o da escola, e a educação informal, que é a da casa. Qual que é o papel? Cada vez tem se tornado mais difícil de identificar qual que é o papel de uma e qual que é o de outra. Será que é papel da escola fazer a educação informal de valores, de condutas, de saberes para a vida cotidiana? Será que é função da escola preparar para o convívio, no seu ambiente, na sua casa ou entre os vários ambientes sociais? Mas será que também é papel da família se preocupar com a condição do conteúdo, do estudo dos filhos? Então, há sempre uma cobrança de uma parte e de outra e, infelizmente, a gente não entra na discussão principal, que é o que cabe a quem. Para além disso, será que a educação que está se levando para a escola, ela é uma educação que prepara para a vida? Será que os conteúdos estão perto do que o aluno tem em sua vida? Então vejam, educação informal. O que é educação informal? Ela é mais prática, ela é mais pensada para a vida, E a educação formal, a gente poderia pensar que é mais teórica, voltada mais para o conteúdo, Uma educação mais para o conteúdo. Como que a gente tem que pensar aí? Essa educação informal mais prática para a vida, a educação da escola é mais teórica. Mas será que teoria e conteúdo não se cruzam? Não tem que se cruzar? Será que eu não posso pensar na questão da saúde pública através da educação? Através de práticas do cotidiano? Então nós temos que nos questionarmos enquanto profissionais, enquanto pais, A escola, conversando enquanto direção, coordenação e professores, e os pais dialogando. No entanto, hoje, exatamente em 2016, nós ainda temos uma distância muito grande entre o que se leva na sala de aula e o que se vive no cotidiano. Por exemplo,
Vou pegar um exemplo muito imediato. Saúde. A meningite bacteriana, uma das possibilidades de ela evoluir para meningite mesmo, é através de uma cárie não tratada. Uma cárie que vira uma infecção e facilita o ingresso da bactéria na rede sanguínea e ela atinge rapidamente a meninge. E, infelizmente, a meningite bacteriana, ela pode vir a ser fatal. Enquanto a meningite acaba acontecendo quase como uma gripe. Será que a escola não poderia pensar nessa questão junto e instruir e cada vez mais estar reforçando, como já teve em outros momentos, um trabalho de reforço sobre o tratamento da higiene bucal? Então nós podemos envolver vários profissionais, inclusive o cirurgião dentista, né? Os dentistas podem estar juntos. Eu, particularmente, sou um sonhador e acredito que um dia teremos uma escola que funcione como medicina preventiva. Mas isso é um processo. Nós vamos ter que evoluir, né? Conjuntamente, vamos ter de pensar junto essa educação para que a educação sirva para a qualidade de vida ampla, que ela leve como prevenção à saúde, como prevenção à segurança, como convívio, né? O bem-estar. Na teoria já se tem muito disso, mas e na prática, na sala de aula? Então não é difícil pensarmos que realmente a educação está distante das pessoas. O conteúdo, ele não é necessariamente aquele que vai o aluno compreendê-lo e transportá-lo para a vida. Pegar mais um exemplo antes de entrarmos em questão, né, depois sobre questão prática. Se eu estou estudando termodinâmica em física, a termodinâmica tem lá a fórmula, né? A quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Será que um professor de física não pode estar antenado junto com o professor de geografia e com o professor de biologia para a gente pensar uma conscientização e daí tornar a física mais próxima das pessoas com relação à variação de temperatura, do que isso significa para o mundo? Então nós temos muitos elementos que podem ser pensados juntos e de repente a gente derruba o trauma com matemática, com física, com a parte exata da química e articulamos o conhecimento de biologia para a gente realmente mudar não só a realidade imediata, mas ajudar a mudar a realidade do nosso planeta. Se não mudarmos nossa mentalidade, se não pensarmos através da educação numa nova conduta, nós estamos caminhando para a extinção do ser humano, né? O planeta Terra vai continuar aí, degradado, mas ele continua. Nós caminhamos para não ter condições de manter a vida humana. Seguinte, joga essa pergunta. Se você quiser mais abordagens sobre o tema, mande para a gente pelo WhatsApp, né, no 997-840955 ou pelo e-mail pausaparaeducacau@gmail.com. Estamos dispostos a debater, a discutir, né, para que a gente pense a educação. Vou fazer o seguinte, antes de entrar nas questões práticas, nós vamos para um rápido intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos com o Pausa para a Educação. Já, já. Todas as quartas, transmissão da Missa e Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet, internet na velocidade da luz. Oi, Fofi! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos
Todos os dias, aqui na TVI, teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos para você. Pratos e Papos, toda terça às 10 horas, reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria, estaremos juntas, eu, você e eu. Conto com você, Fofi. Um beijinho. Aqui, na TVI. Vamos lá, vamos agora voltar para a nossa, arrumando aqui o nosso áudio, né? Vamos voltar agora, eu trouxe uma questão prática para vocês, uma questão envolvendo física, uma questão que caiu na FUVEST do ano passado em sua primeira fase. Vamos para a tela para ver o que eu trouxe para vocês? Só um momento, a gente já... Um instante, por favor. A gente já... Porque é uma questão envolvendo equilíbrio, né, de física, em que, se eu vou me preocupar tanto com a fórmula, eu posso resolver através de fórmula? Posso. No entanto, eu preciso muito mais da leitura, do conceito, do conhecimento físico, né, anterior. E só um momento para ver aparecer a tela. Só um segundo. Estamos com um probleminha técnico. Estamos tentando resolver para a gente conseguir jogar para vocês a tela, porque a visualização eu posso comentar, mas no entanto se a gente jogar a tela, eu passo para um outro tema. O que consiste? O equilíbrio. O equilíbrio em física, se eu tenho o princípio básico, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se eu tenho e o meio em que nós vivemos, ele é o ar e ele é matéria. Para eu estar movimentando meu braço, eu estou deslocando ar, né? Isso nas provas normalmente acabam sendo através da questão da água, né? Algum líquido. Normalmente a água, por quê? Porque a água, ela é um meio que você tem a densidade 1. Então ela é ideal para você pensar proporcionalmente, cada quilo de água deslocada corresponde a 1 quilo que está sendo imerso. Por isso, nós trabalhamos com a água normalmente. O exercício da FUVEST que veio, só um instantezinho de entrar, para a gente poder pensar a água. Então ela tem 1, a densidade dela é de 1, então todo deslocamento, o exercício da FUVEST, o que ele trabalhou? É um balde em que você simplesmente, né, você coloca um objeto e quer saber a massa de água que sai do balde, qual a relação dela com a massa do objeto inserido. Só um instante que estamos... Voltou aqui para mim. Então, o que eu tenho? Essa massa M que foi deslocada, ela vai ser exatamente igual
a massa que entrou. Se eu posso usar a fórmula, né, que o empuxo é o peso do bloco, que vai ser massa vezes gravidade, a massa do bloco que entrou no balde, e o deslocamento vai ser dado também pela massa deslocada, o empuxo do que entra, produzindo lá. Voltamos com a tela. Então, o que eu tenho lá? Um bloco de madeira impermeável de massa M e dimensão, né? Dimensão 2 por 3 por 3 é inserido muito lentamente na água. Eu vou chamar um break rapidinho para a gente acertar aqui, porque está dando conflito de tela para vocês. A gente volta em 1 minuto para fechar essa questão. Momento. E já está. Queria registrar aqui meus parabéns, meus sinceros parabéns a toda a equipe da TVI pelo excelente trabalho que vem sendo feito ao longo desses 12 anos. É um orgulho para a cidade poder contar com uma equipe tão empenhada em desenvolver um trabalho socialmente louvável como é feito pela TV. Contem sempre com o nosso apoio, com a nossa presença e tenho certeza que a gente faz votos para que os próximos 12 anos sejam ainda de mais sucesso. Parabéns! Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. Durante quase 5 anos, fiz este início do programa Universo do Bem, convidando a você que nos assistisse. E hoje estou aqui para cumprimentar a TVI, completando 12 anos no ar, na nossa cidade, falando da nossa gente, falando das nossas lutas, das nossas conquistas, sempre presente na história de Itapetininga. Parabéns, TVI! Estamos de volta. Acho que agora a tela vai nos ajudar. Vamos lá para a tela que eu preparei. A gente vai voltar para a leitura do exercício e daí a gente já trabalha com o enunciado. Então, tenho que um bloco de madeira impermeável de massa M e dimensão 2 por 3 por 3 centímetros cúbicos, é inserido muito lentamente na água de um balde, até a condição de equilíbrio com metade de seu volume. A água que vaza do balde é coletada em um copo e tem massa M. A figura ilustra as situações inicial e final. Em ambos os casos, o balde encontra-se cheio de água até a sua capacidade máxima. Então, como eu falei para vocês, nós temos aí o balde, né? Que ele tá com o objeto que vai ser inserido, e eu posso pensar que o empuxo é o peso do bloco, que vai ser a massa do bloco vezes a gravidade. E a água deslocada, qual que é o peso dela? É igual a massa, o eminho, vezes a gravidade. O que eu tenho aí? A mesma massa que foi deslocada, é a que está ainda, porque o balde mantém o mesmo volume. Por isso, se eu tenho esse conceito, eu sei que eminho é igual a emão. Precisava saber da fórmula e aplicar? Não, o mais importante é o conceito, né? A gente trabalhar o conceito. Eu trouxe, mudando de assunto, agora eu quero trabalhar uma questão com vocês de língua portuguesa, a tão temida crase. O que eu tenho que falar em termos de crase? A crase, o grande problema da crase reside em quê? É o encontro de duas vogais, né? Uma é preposição, necessariamente, e a outra pode ser o artigo ou um pronome demonstrativo. Ficou no ideário, no imaginário das pessoas, possivelmente, que crase é uma coisa difícil e que, por ser difícil, tem um status maior. Assim, a gente pode percorrer a cidade
E a gente vai ver que tem crase num monte de anúncios que não precisaria ter. Por exemplo, a partir de R$2, tá lá, promoção, sei lá, pães a partir de R$2. Partir é verbo, né? Não tem por que usar artigo antes de verbo. E se eu fosse usar um artigo antes de verbo, transformando o verbo em substantivo, ele vai ser um artigo masculino, vai ser o "o". Então, esse verbo não aceita a crase antes dele, como nenhum verbo. Tá? Então, a gente vê a prazo. A vista tem crase, tem, Juvir, porque a vista é modo. Mas prazo não é modo também? É, mas só que é diferente, eu digo na vista, né? Se eu for substituir o a preposição, vai ser na visão, ó, na vista. E o a prazo é com prazo, é uma compra com prazo, não é com o prazo, é com prazo. Então, por isso que a prazo é palavra masculina, não tem por que ter crase. E a gente acaba, então, essas situações do cotidiano vão fixando. E quando a gente chega para a prova na situação de formalidade, a gente acaba por ser enganado, ser traído por esse cotidiano. Vamos ver o exemplo que eu trouxe para vocês, né, na tela? O acento indicador de crase está empregado corretamente em... Alternativa A diz, um estudo de pegada ecológica desenvolvido pela World Wildlife Foundation chegou a conclusões preocupantes. Alternativa B, estamos consumindo recursos naturais a uma velocidade maior que a capacidade do planeta de regenerar-se. Alternativa C, alguns ecologistas estão preocupados com o legado que deixaremos às gerações futuras. Alternativa D, nosso ritmo de consumo atual pode ser visto como uma ameaça a várias espécies de seres vivos. E alternativa E, se a população mundial se rendesse a essa mentalidade consumista dos americanos, os recursos naturais se esgotariam em menos de 20 anos. Então eu tenho a crase, em que situação? No A conclusões, na letra A, no A1 a velocidade, na letra B, no as gerações, na letra C, e no a várias espécies, na letra D, e por fim, a essa mentalidade, na letra E. Conclusões está no plural, por isso o A, que vem no singular, não está concordando, ele não tem artigo. Então, se não tem artigo, não tem por que ter crase. Por isso, a letra A está errada. Na letra B, uma é artigo indefinido, então não digo o um. Então, não vou dizer a uma, usando dois artigos, artigo definido e indefinido. Por isso, também não posso colocar crase. Na letra C, esta é a correta. Por quê? Quem deixa algo a alguém. Então, tem a preposição. E gerações é feminino, né? Gerações futuras. Vem com o artigo definido, por isso há condições de ter crase. Essa aqui é a correta. Mas vamos ver as outras alternativas de por que estão erradas. Na letra D, é o mesmo caso que acontece na A. Só que, com o agravante, que várias funciona como indefinido, né? Várias, é um pronome indefinido. Então, há várias, o A está no singular e várias, mesmo sendo feminino, é indefinido e está, né, no plural. Não tem porquê. E na letra E, essa, antes de pronomes demonstrativos, eu não uso crase. Só vou usar crase se for a contração com o pronome demonstrativo, seja o a ou aquela, aquele, aquilo. Antes, né, não existe crase. Por isso, nós temos como correta mesmo a letra C. Pois bem, voltarei a falar de crase em outros momentos, certo? Porque crase é um tema recorrente em provas, seja de vestibular, seja de concurso, ou seja para eu fazer o cartaz, né, de alguma promoção que estou fazendo. Então, na dúvida, numa redação, não coloque crase. A ausência de crase é menos problema, né, do que a crase no lugar incorreto, certo? São pouquíssimos os casos em que a crase a sua ausência se torna um erro grave. São pouquíssimos. Então, do risco, na dúvida, é melhor não correr o risco. Eu trouxe para vocês um outro tema, que é um tópico de lógica. Falei semana passada sobre proposição, hoje eu vou falar sobre o conectivo e. Equivale à adição de proposições e apenas será verdadeira a proposição composta ligada por esse conectivo se todas as proposições componentes forem verdadeiras.
é um conceito de lógica, como eu falei semana passada, a lógica, ela tornou-se realidade nas provas e nós não podemos ignorá-la. Eu sei, representado pelo símbolo, né, o E é representado pelo símbolo que parece um circunflexo, né, parece uma cabaninha. Então, se eu tenho lá a frase, Janaína vai comer bolo e tomar suco, eu tenho, nesse caso, duas afirmações que eu posso dizer que é verdade ou falso, né, como eu comentei semana passada sobre as proposições. Então, posso separar em duas proposições simples. A proposição P, que seria Janaína vai comer bolo, e a proposição Q, que é Janaína vai tomar suco. E então eu represento da seguinte forma, né? Olha o símbolo do E, né? Ele aparece ali, e a proposição P, que é Janaína vai comer bolo, e a proposição Q, que é Janaína vai tomar suco. Então eu tenho essa configuração. Como que eu monto a tabela verdade? Eu vou atribuindo o valor de verdadeiro ou falso. Se P for verdadeiro e Q for verdadeiro também, tudo que foi afirmado é verdade. Pense na seguinte situação, eu disse, Janaína vai comer bolo e vai tomar suco. Se ela come bolo e ela toma suco, eu não menti, eu estou falando a verdade. Pensa dessa forma que fica mais fácil. Agora, se ela come bolo, mas ela não toma suco, eu disse a verdade? Não. Eu disse que ela faria as duas coisas. Se ela fizesse as duas coisas, eu teria dito a verdade. Então, VEF é F, é falso. Se ela não comeu bolo, mas ela tomou suco, eu continuo dizendo a verdade? Não. Só vou dizer a verdade se ela fizer as duas coisas. Então, não comeu bolo e tomou suco, é falso. E se ela não comeu bolo e não tomou suco, ela também não fez o que eu disse, então é falso. Só tem uma situação que faz a conjunção E ser verdadeira, se as duas proposições envolvidas são verdadeiras, tá? Vou já direto com vocês na tela para um problema de lógica, de sequência lógica. São dados 3 grupos de letras cada um. Tá lá, o primeiro grupo é MNAB, MODC e o terceiro grupo EFRS. Se a ordem alfabética adotada exclui as letras K, W e Y, então o grupo de 4 letras que deve ser colocado à direita do terceiro grupo e que preserva a relação que o segundo tem com o primeiro é... O que eu tenho que analisar aqui? O M, ele manteve-se da primeira para a segunda sequência. Então quer dizer que o E vai se manter na segunda sequência do segundo bloco, né? Que seria a quarta sequência de letras. Do quarto grupo, né, como está chamando o enunciado. O N, ele não repetiu, ele foi NO, ele foi para a letra seguinte. Então, se eu tenho F, a próxima letra é G. Então, eu tenho EG. E aqui eu tenho AB, como eu tenho DC. Então, seria AB, CD. Opa, mas está invertido. Eles não colocaram AB, CD, eles colocaram AB, DC. Por isso, eu tenho RS, a sequência seria RS, TU. Né? Como está invertida o segundo par, então vai ser UT. Por isso é a letra B, EG-UT. Mais um exercício que eu trouxe para vocês de lógica. Né? O que a gente precisa pensar nesses exercícios? Ter atenção. Precisa de, estudei muito. Se eu estudei muito, mas eu não tenho uma leitura afinada desses problemas, de nada adianta saber todo o conteúdo. A educação, como eu comecei falando no programa de hoje, ela precisa estar antenada com a vida. Por que está crescendo os exercícios de lógica nas provas? Está crescendo porque a lógica ela é fundamental para o nosso cotidiano. Buscar a informação, como eu já disse em outro momento, a gente busca em livros, na internet, em vários meios, né? E quanto mais a gente tem informação, melhor a gente consegue filtrar. A internet tem muita mentira, tem muita coisa errada. Tem, mas os livros também têm coisas erradas. Então a gente, de qualquer forma, se antes a gente precisava de ter um bom discernimento, com a internet continua sendo a mesma necessidade. Porém, vivemos num mundo em que a lógica se torna mais importante. Porque você tem que articular essas informações.
E os nossos alunos, né, na sala de aula, eles já estão percebendo isso. E eu vou ficar repetindo, né, vou repetir aqui constantemente que esse descompasso precisa ser superado, né? Precisamos olhar para os nossos alunos e pensar, vamos oferecer algo de 2016 a eles, não de 1990. Então nós temos, como muito bem destacou o meu amigo professor Bruno, nós temos um aluno que é do século XXI, uma formação docente que é do século XX e uma escola, né, que é do século XIX. Ela está muito no modelo, né, positivista da divisão. Já se tentou falar em interdisciplinaridade, mas nós continuamos. O professor de matemática dá aula de matemática e não quer saber o que está acontecendo na aula de língua portuguesa. O professor de biologia não quer saber o que está acontecendo na aula de química. E assim vai. Não tem comunicação. Será que está faltando o quê, né? Nós precisamos colocar isso em pauta. Eu peço desculpa hoje pelos nossos contratempos. Acabamos daí conteúdo, mas os problemas técnicos acontecem, eles são da vida, né? Os problemas de estudo acontecem. Nós temos que saber ter tranquilidade, não se apavorar e saber trabalhar com esses nossos pequenos descompassos e deslizes. Agradeço muito a sua presença, conto com a sugestão, com as críticas, né? Para que a gente vá cada vez mais melhorando o programa. E até a semana que vem.